Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui no Caribe, na minha praia particular aqui atrás, falar um pouquinho com vocês sobre as nossas aulas de história, né? Então, como vocês sabem, na verdade, assim, a gente, com a turma que está indo no presencial, a gente já começou a discutir algumas coisas em relação à história, mas o pessoal que está em casa ainda não. E uma série de problemas tem acontecido, né? Então, a gente tem desde o fato das turmas serem divididas, né? Então, por exemplo, dentro de um nono ano tem a turma A, a turma B, vem uns dias alguns, vem outros dias outros, então as atividades ali estão meio que travadas, digamos assim, né? Então, assim, algumas pessoas frequentaram algumas aulas, outras não, alguns tiveram acesso a alguma discussão, outras não. Perdão. E aí, o que acontece? O pessoal que está em casa, no ensino remoto, não está tendo acesso. A gente chegou a marcar algumas lives, né? Mas eu tenho a impressão que o pessoal não tem entrado muito ali no Google Classroom, no Google Sala de Aulas, para verificar, né, o que tem, o que não tem e tal. Por que, professor, por que você não marca e eu não entro, eu entro todos os dias lá? Por que você todos os dias não dá aquela aula? Porque às vezes, gente, acontece que lá no presencial, de repente vão 2 alunos do nono A, 2 alunos do nono B. O que a escola faz? Junta todo mundo numa sala só, certo? Então fica lá 2 de uma turma, 2 de outra e tal. E nisso, de repente tinha uma live agendada com o nono B e aí não aconteceu a live porque o nono B não estava lá. E aí, de repente, eu fui deslocado, ao invés de dar aula para o nono B, eu fui deslocado para dar aula para uma outra turma. Então, por essa razão, acabou não acontecendo. Eu sei que alguns de vocês já reclamaram que, professor, mas eu já marquei, eu já fiquei lá um determinado horário e não tinha live nenhuma acontecendo. Tal. Então, assim, infelizmente é um problema que a gente só vai conseguir resolver quando todo mundo estiver no presencial, tá bom? Caso contrário, vai ficar um pouco difícil. Mas, então, o que acontece? A ideia dessa gravação é justamente falar com vocês sobre o assunto de história que a gente vai trabalhar, né? Então, essa live é muito mais para o pessoal que está no remoto, ou o pessoal que está no presencial, mas de repente faltou algum dia, ou mesmo quem está vindo todas as vezes no presencial, mas esqueceu alguma coisinha. Então, a ideia é mais ou menos a gente falar um pouco sobre o que a gente vai discutir esse ano, o que a gente vai estudar esse ano, né, na verdade, e que eu já falei com o pessoal do presencial. Nono ano em História. Antes de mais nada, deixa eu relembrar o que eu já falei também anteriormente, eu sou o professor oficial de História de vocês, né, então o que acontece? Eu peguei as turmas do nono ano, no começo do ano, mas como eu fico sempre na sala de informática, a professora Kátia assumiu as aulas. Só que a professora Kátia, ela entrou em greve, eu não entrei em greve, eu continuei lá na escola, mas na aula de informática. Ela entrou em greve e aí, por essa razão, vocês não tiveram aula de história, junto com os outros professores que entraram em greve. Depois, quando acabou a greve, ela não voltou, ela pediu uma licença e ficou mais tempo aí, não me lembro, 2, 3 meses que ela vai ficar de licença. Provavelmente até fevereiro, até agosto ou setembro, algo mais ou menos assim. E como essas são as minhas turmas, então eu reassumi para dar aula de história para vocês nesse período, e é possível que ela voltando lá para setembro ou outubro, as aulas voltem para ela, tá certo? Não sei como que isso vai ser organizado lá na escola, como que a diretora vai organizar isso, não sei o que diz a legislação em relação a isso, mas de qualquer maneira, provavelmente ela pega vocês novamente, tá certo? Uma coisa importante, eu sei que tem gente que tem preguiça de assistir os vídeos, né, de assistir as videoaulas e tal, é só, se você clicar, se eu não me engano, aqui, ó, vai aparecer um botãozinho lá das configurações que você pode acelerar o vídeo. Então, você pode, sei lá, o vídeo de repente tem 20 minutos, se você acelera lá um pouco, para velocidade 1.5, por exemplo, você consegue assistir mais rapidamente, tá? Voltando, então, e aí a ideia é que eu trabalhe com vocês as aulas do nono ano.
E o que, que a gente vai estudar no 9º ano? Aqui aparece uma parte do que a gente chama de currículo da cidade. O que é o currículo da cidade? A Prefeitura de São Paulo, já há alguns anos, reuniu ali pessoas de várias áreas, né, para definir o que seria estudado em todos os anos da escola, tá? E aí essas pessoas escolheram ali os temas que deveriam ser estudados, né, os assuntos que deveriam ser estudados em cada uma das disciplinas, certo? Cada um tem as suas motivações ali para escolher esses temas ou não, mas o fato é o seguinte, esses temas, eles foram definidos pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, e nós, professores, eu parto da seguinte ideia, né? Eu sou contra o professor dar aquilo que ele quer. Eu sei que isso acontece de vez em quando, em alguns casos, mas eu acredito que, como nós somos funcionários públicos, somos contratados para dar aula, e no meu caso, para dar aula de história, eu tenho que dar aula de história daquilo que está sendo solicitado. E aí, o que está sendo solicitado para o 9º ano? A ideia é que se estude o capitalismo. Então, o tema principal ali, 9º ano, é o capitalismo. E por que esse tema? Bom, primeiro, nós vivemos numa sociedade capitalista, certo? É um tema meio espinhoso e perigoso. Por quê? Dependendo do professor, ele vai falar só mal do capitalismo, só coisas ruins do capitalismo. Poucos serão os professores que vão falar coisas boas do capitalismo. O fato é o seguinte, o que eu sempre falo com vocês é o seguinte, tudo tem o seu aspecto positivo e seu aspecto negativo. Tudo tem coisa boa e coisa ruim, tá certo? E o importante é que você consiga ouvir todos os lados para que você tire suas próprias conclusões. Então, assim, o capitalismo tem algumas características que para algumas pessoas é ruim, para outros é positivo, certo? E por que tanta gente, tantos professores ali se colocam contra o capitalismo? Porque tem muitos professores que têm uma visão política, ideológica ali, que é contrária ao capitalismo, né? Mas, independentemente da opção política do professor, ele não pode usar a aula para doutrinar o aluno de acordo com a visão política que ele tem, né? Então, o ideal é que o aluno ele tenha todas as visões, todas as opiniões, e a partir daí o aluno vai tomar o seu caminho, vai decidir se ele concorda, se ele discorda, coisa assim, tá certo? E, de qualquer maneira, o que eu penso é que é importante esse tema, a gente estudar esse tema, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, nós usufruímos, né, de benefícios trazidos pela sociedade capitalista, afinal de contas, você está aí assistindo esse vídeo por culpa do capitalismo. Por quê? Foi graças ao capitalismo que se desenvolveu, por exemplo, tecnologias como essas que a gente está utilizando agora, certo? O desenvolvimento tecnológico, o interesse de mais e mais pessoas investirem, inventarem coisas novas, equipamentos novos, com o objetivo de melhorar a tecnologia. Por quê? Porque isso dá dinheiro, porque isso dá lucro, e as pessoas, elas, no sistema capitalista, elas buscam melhorar de vida a partir do livre mercado, a partir da livre produção, a partir da livre iniciativa. Essa é a ideia, essa é a lógica do sistema capitalista, ou seja, que as pessoas tenham autonomia e liberdade para tomar as suas decisões ali, escolher se vai fazer isso ou fazer aquilo e tal. E algumas pessoas têm algumas ideias com o objetivo de ganhar dinheiro, de ter lucro, de conseguir... Tem gente que fala assim, não, eu não quero trabalhar de empregado o resto da minha vida, eu quero ter um negócio próprio, eu quero ter uma coisa minha. E aí a pessoa vai estudar para isso, e a pessoa começa a inventar coisas novas, e de repente ela descobre uma nova tecnologia, um novo tipo de equipamento, e dessa forma ela pode transformar a sociedade a partir de uma vontade que ela tinha de melhorar de vida, de ganhar dinheiro, tá certo? E é isso que vai fazendo as coisas acontecerem. A poluição é um problema no mundo.
Então, no sistema capitalista, alguém vai olhar e vai pensar assim, bom, então deixa eu pensar um sistema que eu possa inventar para acabar com a poluição e vender essa minha ideia aí e conseguir ganhar dinheiro. Eu estarei ganhando dinheiro, melhorando a minha vida pessoal e da minha família e, ao mesmo tempo, ajudando o planeta. E aí as coisas fluem, tá certo? Então, é mais ou menos por aí a ideia do capitalismo. E aí, o que acontece? A ideia é que a gente estude o surgimento do capitalismo, como o sistema capitalista ele aparece lá no final do feudalismo, no final da Idade Média, e como ele se consolida aqui, tá? Aqui a gente tem uma lista de assuntos, né? Então, capitalismo nas relações cotidianas, né? Ou seja, nós falamos com a turma do presencial, nós falamos um pouco sobre o que seria esse capitalismo no dia a dia, né? As relações capitalistas no dia a dia ali. Aqui aparece a expansão capitalista do século XIX e XX, né? Isso tem a ver com a Revolução Industrial, que é um dos assuntos que a gente vai tratar. Uma coisa importante, no presencial, nós começamos um pouco mais para trás ali. Nós começamos a falar das origens do sistema capitalista. Então, nós começamos falando lá do período do feudalismo, final do feudalismo, né, quando as pessoas vão saindo dos feudos, indo morar nas cidades, e aí elas dependem do comércio. Ao depender do comércio, elas precisam trabalhar em alguma coisa e ter algum tipo de renda para comprar as coisas, e nisso as pessoas que vendem coisas, as pessoas que montam negócios para vender coisas para as pessoas, esses indivíduos, né, os comerciantes, eles vão ficando cada vez mais ricos, cada vez mais importantes, e isso vai se ampliando cada vez mais. Quando esse pessoal inventa um novo sistema de produção, que é a manufatura, eles partem para as grandes navegações, né, que a gente sempre estuda lá, Portugal, Espanha, eles vão buscar um caminho para as Índias, para a China, Índia, Indonésia, aquela região toda lá, para fazer comércio de especiarias, e nisso a burguesia vai ficando cada vez mais rica. Então há uma expansão econômica desse grupo aí, dos comerciantes, a chamada burguesia, e, ao mesmo tempo, há a necessidade dessa burguesia, de cada vez mais ter acesso ao governo, ter possibilidade de estar no governo, porque é uma coisa importante, naquela época, os reis, naquela época, assim, no início do sistema capitalista, ali por volta do século XVI, XVII, nesse período, o que vigorava na Europa era um governo de reis absolutistas. Os reis tomavam todas as decisões, inclusive sobre o comércio, sobre as atividades econômicas. E isso atrapalhava bastante a burguesia, porque, afinal de contas, um governo ele pode ajudar ou atrapalhar as atividades econômicas do país. O governo pode criar um monte de taxas, um monte de impostos, um monte de regras que vão dificultar aí as atividades comerciais, ou, pelo contrário, o governo pode deixar as atividades econômicas livres para que as pessoas, os indivíduos, vão tomando ali as suas decisões e, consequentemente, possam desenvolver a economia, melhorar de vida. Então, é importante para essa burguesia que vai crescendo, para os comerciantes, é importante que eles tenham acesso ao governo, mas o sistema absolutista ali, dos reis absolutistas, não permitia. Os reis, eles privilegiavam o clero, privilegiavam a nobreza, e a burguesia ficava de fora. Então, há um processo de crescimento não só econômico da burguesia, mas o interesse dessa burguesia de chegar ao poder. É por isso que, nas últimas aulas presenciais, antes dessa pausa aí, nós estávamos tratando justamente da chamada Revolução Inglesa, que foi um momento que essa burguesia lá na Inglaterra, lá no século XVII, ela vai chegar ao poder, ela vai apoiar alguns grupos ali contra os reis absolutistas, e a burguesia vai marcar espaço ali, vai marcar o seu espaço, delimitar o seu espaço ali na Inglaterra,
Isso vai ser muito positivo para esses comerciantes, para essa burguesia inglesa, porque eles, tendo acesso ao governo, eles não teriam mais um governo que atrapalhasse as atividades econômicas. Pelo contrário, o governo inglês ele passa a ajudar esses comerciantes, essa burguesia inglesa, a desenvolver a atividade econômica. E essa ajuda, de certa forma, é que permitiu o desenvolvimento da chamada Revolução Industrial, que vocês já devem ter estudado, a gente vai retomar um pouco aqui, tem a ver com esse item aqui, ó, expansão capitalista do século XIX e século XX. A Revolução Industrial é justamente o surgimento das máquinas, das fábricas, de todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem até os dias de hoje, né? Muitos falam em quarta Revolução Industrial, que é o que a gente está vivendo, tá? Mais adiante, nós vamos ver então. Bom, antes de falar do mais adiante aqui, né? Então, só para a gente se situar, a burguesia ela vem crescendo economicamente, mas ela passa a crescer também politicamente. E na sociedade, a burguesia, o grupo social burguesia, vai se destacando cada vez mais. Então, é justamente isso que a gente chama de sistema capitalista, né? Então, assim, essa ideia, né, do que seria o capitalismo é um sistema que abarca tanto a questão política, né, quanto econômica, quanto social, ou seja, a economia ela é organizada de acordo com os interesses dos indivíduos, né, que tem ali a ideia de livre mercado, a ideia de livre iniciativa, de você montar um negócio e não ter ninguém te atrapalhando ali, certo? Assim como a sociedade passa a ser marcada não mais por grupos como o clero e a nobreza, que eram muito destacados por serem de pessoal vir de famílias importantes do passado, né? Então, o que destacava, o que dava status para as pessoas era justamente a origem familiar delas, e com a burguesia vai ser diferente. O que vai destacar a pessoa vai ser justamente o sucesso econômico dela, a partir daquelas ações que ela tomou, das atividades econômicas dela. Então, percebam que o capitalismo, de certa maneira, ele vai abarcando ali não só a política, a economia, como a sociedade também, grupos sociais, e até a cultura passa a ser marcada também por isso, certo? Ou seja, atividades culturais também passam a ser vistas como um meio de se ganhar dinheiro. Basta a gente ver, por exemplo, como é o mercado da música nos dias de hoje, o mercado dos filmes, o mercado das artes em geral, né? Então, muitas das obras de arte são feitas com o objetivo de ganhar dinheiro, justamente, né? A música é um caso típico disso. E aí, o que acontece? A gente vai ter aqui, ó, voltando aqui nessa tabela, aqui a gente tem nessa faixa laranja aqui, ó, em destaque, essa expansão capitalista, aí tem o neocolonialismo, que foi um período ali que os países industrializados passam a ocupar regiões pobres da África e da Ásia para explorá-los, né, e conseguir matéria-prima e mercado consumidor. A gente tem aqui um destaque para o socialismo. O socialismo é uma corrente política, que a gente vai discutir mais adiante, em outras aulas, né, e que era uma espécie de uma resposta ao sistema capitalista. Então, o socialismo surge como uma tentativa de acabar com o capitalismo. Porque para os socialistas, a sociedade capitalista é desigual, a sociedade capitalista está errada, e ela deve ser trocada por uma outra sociedade planejada, onde todos serão felizes e ninguém mais vai ser explorado, etc, etc. Tá? Então a gente vai ver quais são essas ideias, o que aconteceu em todas as vezes que o socialismo foi implantado e assim por diante. Tá? Depois aqui as duas grandes guerras mundiais, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá aqui junto, a crise de 29, né, a quebra da Bolsa de Nova York, né, nacionalismos e estados totalitários. Isso não tem diretamente a ver com o capitalismo, mas colocaram aqui, né, porque provavelmente o pessoal acredita que o Hitler, Mussolini tem alguma coisa a ver com o capitalismo. Mas, na verdade, sim, eram sistemas, o fascismo que vai aparecer ali, né, Hitler e Mussolini, eles têm muito mais a ver com um estilo de governo autoritário, era o governo, era o Estado acima de tudo, inclusive querendo controlar a economia. Isso não é muito capitalista, digamos assim. Aí a gente vai ver aqui, ó,
Vamos ver aqui os destaques. Os movimentos políticos e sociais no Brasil, lutas operárias e camponesas no Brasil, trabalhismo e populismo, feminismo, movimento negro, revoluções socialistas no século XX. Esse bloco aqui, ó, tem muito a ver com essa visão de mundo socialista aqui. Seria um grupo ali de movimentos políticos e sociais no Brasil, e não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, que são contrários ao sistema capitalista e que desejam a implantação de uma sociedade socialista, tá? A descolonização da África e da Ásia, né, quando os países africanos foram dominados pelos europeus aqui no neocolonialismo, e aí chega no século XX, nós temos esse processo de descolonização. Conexão da cultura brasileira com países africanos de língua portuguesa, não é muito falado, não é muito destacado isso aqui no nosso dia a dia, porque a gente tem pouco contato, né, com Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, que são países africanos de língua portuguesa, né, então a gente não tem um vínculo político, econômico, cultural muito grande com essas nações. A gente tem um vínculo histórico porque fomos colônias de uma mesma metrópole que foi Portugal, tá? Mas a ideia de colocar esse tema aqui é justamente porque os autores desse tema querem que nós façamos uma conexão aí com essas nações africanas. Não custa nada a gente fazer, certo? E por fim aqui, ó, ditaduras e democracias no Brasil e na América Latina. Também não tem muito a ver com capitalismo, não. Mas assim, na verdade, o tema que foi colocado aqui, aliás, né, que pegaram aqui, o capitalismo, é muito mais para discutir aí a história mais recente, século XX, final do século XIX, século XX e século XXI. Toda essa discussão de capitalismo e socialismo, ela está muito presente e é muito importante da gente entender porque a gente está no meio de um furacão aí no mundo inteiro, uma briga política muito grande no mundo inteiro e aqui no Brasil também muito forte, que é uma coisa até uma polarização, né, muito grande, ou seja, polarização quando tem dois polos antagônicos, né, dois polos contrários, que é o capitalismo e o socialismo. E a gente tem visto isso na política brasileira, inclusive, né? Para o ano que vem há a tendência de que o voto novamente seja dividido entre um grupo defensor do socialismo, né, com o Lula, com o PT, e um grupo contrário ao socialismo, lá com o Bolsonaro e tal. Não que o Bolsonaro seja o representante principal do capitalismo, não é isso, né? Mas ele se coloca contra o socialismo do PT, e aí muita gente que não gosta do socialismo ou não gosta do PT acaba indo para a defesa do Bolsonaro, ou acaba votando como segunda opção, etc. Da mesma maneira, tem gente que não gosta do sistema capitalista e vai optar pelo PT. Mas isso não é uma briga apenas no Brasil, a gente viu essa briga acontecer também lá no exterior, nos Estados Unidos, isso aconteceu com o governo do Donald Trump, né? A gente viu, a gente está vendo isso acontecer, por exemplo, na Argentina, que tinha um governo liberal e adotou agora, elegeu no ano passado, ou esse ano, se não me engano, um presidente socialista e tem tido alguns problemas lá econômicos em relação a isso. A gente vai procurar, dentro das possibilidades, fazer uma ligação disso, né? A gente tem protestos já acontecendo em países socialistas como Cuba, como Venezuela, a Argentina, que agora também, né? A gente tem alguns argentinos, inclusive, já saindo da Argentina, vindo para o Brasil, por não concordar com o governo ali. Então, assim, é um período muito conturbado, de muita informação desencontrada, muita gente passando informação de todos os lados ali, e a gente meio que, se a gente se informa apenas por um lado, a gente fica sem entender o todo, né, sem entender o conjunto de tudo ali. Por isso que é importante esse tema, por isso que é importante esse ano,
E aí a gente vai ficar discutindo aí esse ano, dentro das possibilidades, conforme eu falei, né? Esses assuntos aqui. Bom, e aí, gente, deixa eu até fechar isso aqui, era mais para apresentar isso aqui, ó. Objetivos aqui, expansão capitalista no mundo, os grandes conflitos entre as classes sociais, as minorias sociais e seus protagonismos, né? Isso tem muito a ver ali com esses movimentos sociais aqui, etc. Tá? Problemas. Nós temos pouquíssimo tempo, né? Então a gente está agora no mês de julho, metade do ano já passou. A gente tem esse problema aí da Covid, né? Acreditamos que agora em agosto volte um número cada vez maior de pessoas, né? Alguns já falam em 100% dos alunos, outros falam em 70%. O fato é que é o seguinte, eu particularmente, eu prefiro o ensino presencial, né? A gente precisa, obviamente, tomar todos os cuidados, mas no presencial a gente tem a garantia de que todos os alunos vão estar ali acompanhando e tal, e inclusive esclarecendo dúvidas, etc. Talvez não dê tempo da gente concluir toda essa atividade, né? Tanto é por isso que eu estou gravando esse vídeo agora, né? Quando a gente estava começando a engrenar e a gente teve de se afastar, né? Porque teve um caso de Covid nos nonos anos, e aí a gente teve que ficar ali meio que de quarentena. Espero que esteja tudo bem aí com todo mundo. Mas aí, eu ainda, além dessa aula de introdução, eu vou gravar uma outra aula que tem a ver com o nosso primeiro assunto lá, a Revolução Inglesa, que eu comecei a pedir lá para o pessoal, já para fazer alguma atividade no caderno, com livro mesmo, sobre esse tema, tá bom? Mas isso eu vou deixar gravado para depois. Agradeço aí a atenção de vocês, espero imensamente que vocês assistam esse vídeo, tá? Que vocês acompanhem e procurem ali se interessar um pouco sobre esse assunto, né? Porque afinal de contas a gente perdeu muito tempo. O ano passado já foi um ano bem ruim, né? Porque foi quase que totalmente, né? Na verdade, né, a maior parte do tempo foi online, né? E a gente sabe que não é a mesma coisa. E esse ano, de novo, mesma coisa, né? Então, assim, espero que agora, né, com a distribuição grande de vacinas aí, com a oferta grande de vacinas, né, a gente tenha cada vez mais aí pessoas imunizadas e a gente possa voltar à normalidade. Tá bom, gente? Então, agradeço aí a presença. Eu vou pedir até um favor aí, ó, se vocês terminaram de assistir o vídeo, escreva aqui nos comentários, ciente, professor, estou ciente, tá bom? E aí a gente consegue, e aí pelo menos eu tenho uma ideia de quem está assistindo e quem não está assistindo essa aula. Tá certo, gente? Um abraço e fiquem aí atentos, porque eu vou colocar a próxima aula, vou gravar daqui a pouquinho a próxima aula. Agora eu vou dar um mergulho aqui na praia, tá bom? E daqui a pouco eu vou para a próxima aula, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.